Olá, pessoal! Eu sou a Isabela e vamos entrevistar a professora Amanda Alves do Amaral, que também é curadora literária e produtora de conteúdos educacionais, formada em pedagogia, com especialização em alfabetização e mestrado de literatura infantil e juvenil pela Universidade de Barcelona. Olá, pessoal! Eu sou a Rayane e nessa nossa conversa tem como tema como a leitura pode ajudar a desenvolver competências no mundo pós-pandemia? Professora, seja muito bem-vinda e obrigada por fazer acontecer o nosso Dia Mundial da Criatividade. Vamos para as perguntas? Atualmente, qual a relação que as pessoas têm com a literatura, com os livros? Olha, primeiro eu queria começar agradecendo esse convite incrível para estar aqui. Eu sou, assim, apaixonada pela imaginação, pelos sonhos, pela criatividade e falar sobre literatura. Então, queria muito agradecer as perguntas que vocês estão trazendo aqui para mim hoje e vamos conversar, então, um pouco sobre livros e literatura. Pensando nessa relação atual, né, das pessoas com a literatura, tem-se visto que os brasileiros estão lendo cada vez mais. Isso é algo muito positivo. Principalmente o público ali voltado, né, na faixa de 15 até uns 25 anos, estão lendo cada vez mais, estão buscando a literatura. E isso é muito bom, né? Também temos aí nesse panorama da questão da literatura dentro do nosso país, um destaque para os livros de desenvolvimento pessoal, que antigamente eram ditos os livros de autoajuda. Esses livros, eles estão sendo cada vez mais procurados e estão conseguindo atingir aquelas pessoas que não se viam como leitores. Então, muito se tinha de preconceito literário mesmo, e a gente pode encontrar várias pessoas que são entendidas da literatura e que têm um certo preconceito literário com esse estilo de livro, mas nós temos que pensar que, se o objetivo é formar cada vez mais leitores no nosso país, independente daquilo que eles estão lendo, o importante é que eles estejam lendo, e lendo algo que converse com eles, com a realidade deles. Se vai ser um mangá, um gibi, um livro de literatura, um livro de desenvolvimento pessoal, não ficção, independe, porque o caminho está sendo construído. Então, eu estou muito feliz de ver esse aumento na procura, principalmente dos jovens adultos da literatura. Hoje em dia, as pessoas preferem ficar na internet ao invés de ler um livro, algo que hoje está mais que normal. Você tem alguma ideia de como podemos ajudar essas pessoas a lerem mais livros? Excelente. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que desmistificar essa ideia de que a internet, o celular, os computadores, os tablets são algo negativo e que afastam os jovens leitores ou os leitores propriamente da leitura ali de um livro físico e por aí vai. Na internet, a gente tem uma comunidade cada vez maior de pessoas falando sobre livros, em todas as redes sociais que a gente pode frequentar. Então, no Instagram, no YouTube, até mesmo no TikTok, nós temos visto leitores trazendo um incentivo de alguma forma para a leitura. E eu acho que esse é um ponto de partida muito legal para se pensar essa relação entre internet e leitura. Além disso tudo, né, a gente também tem ali o fortalecimento dessas dicas literárias. Então, às vezes, aquele jovem que está ali naquele ambiente, usando a internet para outras coisas, pode se deparar com pessoas falando sobre livros, incentivando a leitura e dessa forma querendo também buscar a leitura para o seu dia a dia e para a sua vida. Além disso, também é importante que nós criemos o hábito da leitura. A leitura tem que ser mais ou menos como escovar os dentes. A gente faz todos os dias. Então, é preciso colocar a leitura como uma obrigação no início, né? Uma obrigação diária. Então, todo dia eu vou ler um pouquinho.
não é a quantidade, mas ler um pouquinho. Eu sempre indico, né, para as pessoas que me perguntam, leia de 15 a 30 minutos. Se você se interessa, leia mais tempo, mas leia sempre um pouquinho por dia, porque ao criar o hábito, você raramente vai deixar de ler. A leitura vai chegando aí na sua vida de alguma forma. E pensando também nessas novas tecnologias, a gente tem duas frentes que estão ali dentro do computador e do celular, que podem facilitar a formação de um novo leitor, que são os audiobooks, que vem crescendo cada vez mais no mercado brasileiro, e também os livros digitais, onde você encontra diversas plataformas e aplicativos, onde livros são disponibilizados gratuitamente para esses novos leitores, e eles podem fazer isso usando apenas o aparelho de celular. Então, não dá para a gente pensar que a internet é um ambiente hostil, que ela tira o tempo da leitura. Ela tira, sim, daqueles que não querem iniciar um tempo na leitura ou daqueles que ainda não começaram esse caminho. Professora, e quais as habilidades, competências e benefícios da leitura? Você consegue evidências isso em suas pesquisas e projetos? Para mim, assim, a grande chave da leitura é a formação crítica, é a nossa mudança de olhar. Tem um autor que diz que antes da leitura da palavra, nós precisamos ter uma leitura de mundo. Então, não adianta a gente ser fluente na leitura, eu leio super bem, mas eu não tenho uma aproximação com aquilo que eu estou lendo. Eu leio por mecanização, eu leio por repetição. Então, para formar um leitor literário, quando a gente pensa nessa formação de um leitor literário, de competências e habilidades, eu vejo que a leitura, ela está aqui para ressignificar as nossas próprias histórias. Então, às vezes, a gente está vivendo algo muito difícil na nossa vida e que quando você pega um livro, você fala, nossa, parece que foi escrito para mim. Porque a gente se encontra na história daquele personagem. E por mais que a gente não se encontre ali, que seja algo completamente diferente do nosso estilo de vida, nós estamos nos colocando frente a uma nova situação que não vivemos ainda. E ao nos colocar nessa situação, a gente ressignifica a nossa história, a gente ressignifica aquilo que a gente tem como verdade absoluta. Então, a criação de empatia, ela acontece imediatamente a partir do momento que você se torna leitor, porque você consegue sair de si e colocar-se no outro, numa outra vida, numa outra trajetória, e aí a gente vai fazer aquilo que todo ser humano faz, julgar, condenar, criticar aquelas atitudes que foram vividas pelos personagens. E nisso nós estamos construindo o nosso senso crítico. Passamos a não aceitar qualquer informação que nos é dada, porque a gente tem um olhar diferente para o mundo, um olhar diferente para essas relações. E é uma ótima forma também da gente vencer aí as fake news, porque um leitor crítico, ele sempre vai pensar, de onde veio isso? Por que isso foi escrito? Por que isso está circulando? Né? Qual é o objetivo da pessoa que criou isso? Além de tudo isso, a gente não pode esquecer da criatividade. Ela se torna muito mais potente a partir do momento que eu me torno leitor, porque eu começo a enxergar possibilidades de vida, possibilidades de profissão, possibilidades de caminhos, de uma infinidade de coisas. Né? Então, a criatividade está totalmente relacionada com a questão da leitura. A arte da narrativa, né, a arte de contar histórias, ela permite tudo isso, ela permite que a gente organize a nossa própria história, que a gente se coloque ali na história do outro e que tenhamos um olhar muito mais crítico frente a todas essas situações. Professora, já aproveitando o gancho que você tocou no assunto, como a leitura pode ampliar nossa consciência crítica? Ler, né, aquilo que é escrito por outras pessoas, nós percebemos que não existe uma verdade absoluta. Eu acho que uma discussão que tem se crescido cada vez mais na formação dos jovens, no pensamento crítico dos adultos, é com relação a isso, as verdades absolutas. A gente toma aquela nossa vivência dentro da nossa situação, do nosso ambiente social como única verdade. Quando a gente se depara com a história dos livros, sejam elas por quem elas forem escritas, nós percebemos que cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa tem uma relação com aquela visão de mundo, com aquilo que está sendo falado.
E aí a gente se desconecta da nossa própria história e acaba tentando entender os pensamentos, as opiniões diversas à nossa, e ampliamos assim a nossa visão de mundo. Essa ruptura, né, que é provocada pela ficção, pela não ficção também, mas eu gosto muito, meu papel é falar sempre da ficção. Essa ruptura que é provocada nas nossas vidas permite que a gente deixe para trás a repetição do mesmo e faz com que a gente se liberte, porque a gente passa a ouvir outras vozes, a gente passa a entender o mundo de uma forma diferente do que a gente estava acostumado até então. Professora, e você sabe que a gente está vivendo um trauma coletivo. Qual a competência pela leitura podemos desenvolver para nos ajudar nesse aspecto? Eu acredito, né, eu tenho uma frase que diz assim, que ler é separar-se do eu e encontrar-se no outro. Então, para mim, né, como eu já disse anteriormente, a competência máxima da leitura é essa criação da empatia. É que a gente possa olhar para o outro e nunca se fez tão necessário a empatia. Nunca se fez tão necessário nós olharmos para a necessidade do outro, sairmos do nosso ponto comum ali, não está me afetando. Mas o quanto essa questão de não nos afetar está afetando todo o resto do mundo, todas essas pessoas que convivem com a gente. E um outro ponto também, uma outra competência que eu acredito que a leitura pode ser muito potente nesse momento, é a ressignificação da dor. Quando nós lemos uma história, porque as histórias dos livros, elas imitam a vida real. Então é muito difícil a gente vai pegar um livro que ele vai ser 100% feliz. O personagem vai estar sempre ali, vivendo na tranquilidade, na calmaria. Quase sempre nós vamos ter nas histórias um momento de ruptura ali da vida daquele personagem, onde algo estava acontecendo muito tranquilamente e ele é levado a refletir uma dor, ou uma tristeza, ou uma saudade. Ele vai precisar pensar sobre aquilo e sair daquela situação para poder continuar vivendo. Então, eu acredito que quando a gente lê a história de outras pessoas, a vida de outras pessoas, sejam personagens reais ou fictícios, nós estamos ressignificando a nossa própria dor. Então, quando a gente pega lá um diário de Anne Frank e vai ler ele nesse momento atual, o quanto nós nos identificamos com aquela menina que viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial. E o quanto a forma que ela lidou com aquele momento de isolamento, vai ajudar também a gente ressignificar o nosso próprio isolamento. Então, a leitura, ela convida a gente a brincar com essa permanência da vida. Ela convida a gente a olhar para a vida de uma forma diferente, tanto com relação à empatia, quanto com relação a essa ressignificação de uma dor, e é uma dor coletiva. Então, aquela pessoa que lê, aquela pessoa que consegue enxergar a vida de uma forma muito mais ampla, ela tem condições de ajudar o outro, de mostrar para o outro que, puxa, isso está sendo difícil agora, mas se a gente se unir, pode melhorar. Ou você está vivendo um luto agora, mas vamos tentar ressignificar isso. Como você pode transformar isso? Né? Como transformar a dor em algo positivo? Então, a leitura, ela ajuda muito nesse sentido. E eu vejo assim que nunca foi tão necessário a gente falar sobre livros, falar sobre literatura, quanto tem sido há um ano que a gente tem vivido aí a questão da pandemia mundial do coronavírus. E, professora, existe alguma relação entre a curiosidade e a leitura? Muito, né? A criatividade e a curiosidade, ela está totalmente relacionada ao ato de ler. Como eu falei para vocês, os livros, eles nos convidam a recriar situações. Eles convidam a gente a recriar vivências, a se imaginar em um lugar que você nunca pensou que você estaria, né? Ele nos leva a viajar mesmo, sem sair do lugar. O que eu acho mais incrível da leitura também, além da questão da empatia, é que ela nos permite viver outras vidas que não só a nossa. Então, às vezes, a gente está ali meio cansado da nossa vida e você pega um livro e vai viver a vida de outra pessoa, né? Vai viver aquilo que aquele outro personagem está fazendo, como ele está resolvendo aquela situação. E a leitura, ela nos toma, ela nos possibilita, né,
viver uma atividade que é exclusivamente humana, que é a da fabulação. Nenhum outro ser vivo tem a possibilidade de fabular, de criar, de imaginar como o ser humano tem. Então, a leitura, ela propicia muito esse contato, porque ela é uma forma potente de alimentar a nossa imaginação, de movimentar os nossos pensamentos, né? E de retomar uma atividade de simbolização, de construção de sentido, de narração de fatos. Então, se você pega uma criança que escuta muito um adulto contar histórias, você vai vendo que na fala dele, ele vai trazendo elementos que são extremamente literários. Né? Então, ele vai contar uma história de um dia, de algo que aconteceu com ele vai colocar o de repente, aconteceu tal coisa. Ai, há muito tempo atrás aconteceu alguma coisa. O final foi assim, assim, assim. Então, você vê isso aparecendo desde a criança, que ainda não é leitora, mas que precisa de um adulto para ler para ela, até o fim da vida, até o momento que a gente tem contato com os livros, nós estamos criando, nós estamos fabulando. Então, a criatividade, ela se torna muito mais potente a partir do momento que nós somos leitores, porque nós vamos conhecer essas outras histórias, nós vamos caminhar por percursos que talvez ali vivendo unicamente a nossa vida, nós não caminharíamos. E agora, para finalizar, qual sugestão de leitura você indica para quem quer ampliar a criatividade e através da leitura, professora, o que você indica? Eu acho que o livro em si, ele é um grande ampliador de criatividade, como eu falei para vocês. Mas, obviamente, tem alguns livros específicos que provocam isso na gente. Quando nós pensamos ali no público infantil, até uns 12, 13 anos, e até para os adultos, viu? Porque eu uso muito isso na minha vida. Os livros que são chamados livros-imagem, aqueles livros que não têm texto. Esses livros, eles são muito potentes para a criação. Porque naquele momento que você tem que fazer a leitura de uma imagem e o texto não está ali para te dar um suporte, se o caminho que você está pensando é o caminho que o autor pensou ou não, você está criando o tempo inteiro. Então, quando a gente pega um livro-imagem ali, e eu gosto muito de ler livro-imagem, mesmo sendo adulta, eu fico horas ali pensando em infinitas possibilidades para aquele caminho da história. Então, é um livro que é direcionado para as crianças, um estilo de livro direcionado para os pequenos, mas que não precisa estar ali só com os pequenos, ele pode fazer um passeio por todos os tipos de leitura. Um outro tipo de livro também que ajuda muito na criação da gente, né, a incentivar a criatividade, são os livros com finais abertos. Esses tipos de livros estão crescendo no mercado. Aqueles livros que nós estamos lendo, esperamos que vai acontecer uma coisa, e chega lá no final, o autor não dá para a gente a resposta. E aí o leitor fica naquele desespero, mas o que o autor estava pensando? Muitas pessoas não gostam desse tipo de livro, mas eles são extremamente fascinantes no sentido de promover criatividade. Porque quando o autor não dá para a gente o caminho final, e nós temos que pensar, será que foi isso? Será que foi aquilo? Nós estamos criando, nós estamos brincando de interagir com a escrita daquele autor. É como se nós estivéssemos sentados com ele e conversássemos com aquele autor. Ah, mas eu acho que você pensou isso. Não, você pensou um caminho diferente. As distopias, que são chamadas são aqueles livros em que a gente tem uma ficção, né, algo muito parecido com a realidade, mas que não aconteceu, eles também são fantásticos. Né? Nós temos o Conto da Aia, temos 1984, Fahrenheit e muitos outros tantos. Essas distopias também ajudam bastante na questão da criatividade. Um gênero que eu amo e que poucas pessoas têm contato é a poesia. A poesia promove muita criatividade, porque quando nós lemos a poesia, a linguagem poética, nós interpretamos aquilo que foi escrito pelo autor pelo nosso ponto de vista, com o nosso olhar, com as nossas vivências, com as nossas emoções.
Então, a poesia também é uma facilitadora. E temos aqueles livros que são chamados de desenvolvimento pessoal e que são focados e centrados na questão da criatividade. Eu indico 2. Roube como um artista é excelente, tem muitas ideias ali, o título já é maravilhoso, tem muitas ideias de como a gente pode criar. E também um outro livro que se chama Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Um outro ótimo título envolvendo o assunto da criatividade. São infinitas possibilidades aí de dicas de livros. Eu tenho lá o Instagram, se vocês quiserem, né? Eu não sei se vocês já acompanham lá o Instagram do Encontro de Leitores, mas lá eu sempre coloco dicas de livros que podem promover a criatividade, de livros que vão fazer você se emocionar, pensar, e por aí vai. Eu acho que se eu fosse ficar aqui falando para vocês livros que facilitam a criatividade, nós ficaríamos trazendo títulos e conversando sobre eles o resto da noite. Professora, então queremos te agradecer mais uma vez pela sua inspiração. Com certeza você faz e fará sempre a diferença para todos nós. Quer deixar aqui alguma palavra para o pessoal que está nos assistindo? Olha, eu queria, em primeiro lugar, novamente agradecer vocês, dizer que foi fantástico estar aqui com vocês esse momento, né? Pensando criatividade, falando sobre leitura no tempo de pandemia, o quanto a leitura e a literatura pode ajudar. Volto a repetir a minha frase de ler é separar-se do eu e encontrar-se no outro. Permitam isso, permitam resistir às adversidades da vida ao se tornar leitores.